Quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesta noite. E o meu objetivo ao expor as Escrituras é que os irmãos sejam nelas edificados. Eu peço a atenção de vocês para a leitura e exposição daquilo que nós vamos hoje comunicar. Então abra, por favor, sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos, dessa feita, capítulo 3. Vamos concluir o capítulo. De 6 a 11. Vamos lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Na verdade, nós temos um grande parágrafo aqui, que vai do versículo 6 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 5. Mas nós vamos dividir esse parágrafo em algumas mensagens. Hoje, vamos ficar apenas nesses versículos de 6 a 11. Que diz assim: o que vem subindo do deserto, vou reformular. O que vem subindo do deserto, como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira. Ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Até aqui a leitura. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe no entendimento de sua palavra. Bendito Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta ocasião e bom privilégio que o Senhor nos confere nesta noite. A ser conosco, nos abençoe, dando-nos bom discernimento e entendimento daquilo que vamos observar nesta noite. Abençoa-nos como casais e estenda boa mão sobre o nosso matrimônio, a fim de que glorifiquemos teu nome e que vivamos para o louvor do Senhor lá. Contamos com a tua participação, direção, e que a partir de tudo que vamos comunicar, vivamos para a glória do Senhor. Ser conosco, Pai, nos abençoe. É o que pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ok. Irmãos, nós temos visto ao longo das nossas mensagens aqui, e este livro, ele foi escrito com o objetivo de enaltecer o valor do amor conjugal. O amor conjugal é um dom de Deus que deve ser recebido em pureza, que deve ser recebido com perseverança. E nós, quando olhamos para este livro, nós observamos as coisas que um casal vive, as coisas que um casal enfrenta. Tempo, não é? De se conhecer, o tempo de noivado, de casamento,
o casal começa a passar por algumas dificuldades, mas é perseverante. Ficam firmes até o fim. Então, grandes lições nós podemos aprender aqui, já aprendemos, e daqui para frente também ainda nos resta muita coisa boa para fortalecermos o nosso matrimônio, o nosso casamento, e buscar assim, através da revelação bíblica, viver de acordo com a vontade de Deus, o que Ele requer, o que Ele procura num lar cristão. Então precisamos estar atentos à sua voz comunicada nas Escrituras. Também nós dissemos que o livro de Cântico dos Cânticos, é um livro que deve ser interpretado de maneira literal, normal. É um livro que fala de família. Nós temos aqui um casal apaixonado, né, que vive o fogo do seu amor. Eu particularmente acho muito estranho alguém interpretar isso aqui como relacionamento de Deus com Israel ou relacionamento de Cristo com a igreja. Até porque nós não temos base nenhuma para fazer esse tipo de interpretação. Uma interpretação alegórica que não tem nada a ver com o objetivo autoral. E você não tem base escriturística para interpretar dessa forma. Então, a melhor forma de nós abordarmos o texto é na sua simplicidade. O texto está falando de família, está falando de um casal, não é? Que recebe da parte de Deus o amor, o dom do amor. E eles então recebem com pureza. Eles então recebem com perseverança e vivem um com o outro sob a bênção do Senhor. Dito isso aí como introdução, sempre bom a gente lembrar, não é, esses princípios, esses preceitos. Eu quero abordar o texto com vocês a partir do que vamos ver sobre o dia do casamento. O livro de Cânticos, ele tem como centro o dia do casamento, que é justamente esse parágrafo que eu disse para os irmãos há pouco, aqui do versículo 6 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 5, é o centro do livro. E o centro do livro fala do casamento, da ocasião em que um homem e uma mulher se unem sob a bênção do Senhor. E o casamento hebraico, o casamento judaico, é distinto do nosso. Antigamente havia uma procissão, a celebração do casamento e, por último, a sua consumação. Isso ocorria durante um período de mais ou menos 7 dias. Hoje em dia nós não temos esse costume, não é? Há o casamento, talvez ali uma festa de recepção, e depois o casal sai para lua de mel, e na lua de mel, eventualmente, né, consomem o casamento. Eu digo eventualmente porque tem casais que não conseguem, né? Talvez ali por uma timidez, alguma coisa assim, mas com o tempo a coisa vai pegando no tranco, né? Como diz o livro. Mas o que eu quero observar com vocês é que o centro de Cântico dos Cânticos, irmãos, é o casamento, tá bom? E o valor que o casal dá ao casamento, e mais especificamente o rei Salomão, mais especificamente o noivo, o valor que ele dá ao casamento. Quero ver isso com vocês. Então, o centro do livro de Cantares é o casamento do casal de amados. Eles já expressaram o seu profundo amor uns para com os outros, um para com o outro, né? Eles estão apaixonados e eles estão sob uma expectativa ardente de se entregarem um ao outro, né? O final do capítulo 3, que nós lemos, trata da procissão que trazia o noivo até a sua noiva. É bom a gente falar algumas coisas de como funcionava o casamento em Israel. Diferentemente do nosso, em que o moço apaixona pela moça e aí decidem se unir em matrimônio, antigamente eram os pais que preparavam esse negócio. O pai do noivo procurava uma noiva, então procurava uma família, ia lá e estabelecia um contrato de casamento. Feito isso, marcavam a data e então eles convidavam os seus parentes, os seus conhecidos, as pessoas ali,
da vizinhança para participarem do casamento. E o casamento funcionava basicamente da seguinte forma: o noivo era isso comumente, certo? O noivo tinha 10 padrinhos e a noiva tinha 10 virgens, ou vamos chamar aqui também de madrinhas, né? O noivo, ele saía em procissão até a casa da noiva para buscá-la e retornar para a sua casa, onde durante 7 dias ele celebrava a festa de casamento, cujo final era exatamente a consumação e a entrega um ao outro, né? O que nós temos aqui diante de nós, os versículos de 6 a 11, é justamente a procissão. O noivo sai com os seus padrinhos, né? Sai com os seus representantes até a casa da noiva, certo? Pega a casa da noiva juntamente com as suas virgens e vão em procissão, em passeata por meio da cidade, né? Assim testemunhando a respeito da união daquele jovem casal. Isso acontecia muito em Israel. E eles, durante essa procissão, eles faziam a maior zoada, né? Maior barulho, e percorriam o caminho mais longo possível até a chegada na casa do noivo, porque eles queriam que as pessoas vissem, que contemplassem, né? Ali um casal de apaixonados se unindo diante do Senhor. Inclusive, lá em Mateus capítulo 25, Jesus Cristo conta uma parábola baseada no contexto cultural do casamento de Israel. Lembra? Que o noivo tardou e as virgens acabaram dormindo, mas apregoou-se: olha, o noivo chegou. Então as virgens correm ali, né, para prepararem as suas lâmpadas e então partirem com o noivo até a sua casa e assim começarem a festa de casamento. O que nós temos aqui, portanto, para entendermos a passagem, é a procissão em que o noivo vai buscar a sua noiva em sua casa. E o capítulo 4, que nós veremos posteriormente em outros encontros, relata uma troca de elogios do casal, como nós temos visto até aqui, que culmina no convite da noiva para o noivo consumar o relacionamento. Então, lá no finalzinho do capítulo 4, a gente vê um convite da noiva para o noivo, para que eles então entrem em seu aposento puro, em seu aposento íntimo, e assim consumam o enlace matrimonial. Tá bom? E no fim, versículo 1 do capítulo 5, a voz divina anuncia a aprovação do casal e do relacionamento. Deus então diz: vinde amigos, né? E com essa palavra abençoa, digamos assim, aprova o enlace matrimonial do casal apaixonado. Irmãos, assim, o ponto alto do livro de Cantares é o casamento, é o centro, tudo converge para lá. E Salomão aqui meio que relembra, não é, com esses escritos, o que aconteceu quando ele se uniu à sua vida, quando ele casou-se com ela, certo? E a ênfase que nós vamos observar aqui é justamente a importância e como o casamento é significativo, não só na cultura de Israel, mas também em nossa cultura. Vamos ver, irmãos, que Salomão que não poupou esforços para ter um bom casamento, para ter um casamento à altura da sua amada. Aqui, nessa passagem, nós vemos um respeito profundo que o casal tem pelo casamento, que a sociedade hoje, infelizmente, perdeu. As pessoas não olham mais para o casamento como algo importante, como algo digno de ser celebrado, certo? Ou, às vezes, fazem grandes cerimônias de casamento e se separam na festa de casamento. Nós sabemos de história de casal que se separou na festa de casamento. O noivo não concordou com a noiva sobre o champanhe que os irmãos da noiva haviam comprado. Eles brigaram e se separaram na festa de casamento. Vocês já viram uma coisa dessa? Um absurdo, né? Hoje as pessoas não respeitam mais, elas não olham mais para o casamento com certo respeito, né? Digamos assim. Então,
Aqui nós estamos diante do coração do livro de Cantares. E isso aponta justamente para a importância do casamento no plano de Deus. Nós temos aqui festa, nós temos alegria, temos prazer, temos realização do casal e daqueles que estão observando. Temos também a união do casal sob o olhar do pai. Isso tudo deve caracterizar a cerimônia e a consumação da relação como algo importante, como algo digno de nota, digno de ser observado aos nossos olhos. Devemos tratar o casamento como algo importantíssimo no plano de Deus para o homem e para a mulher, e não tratar com desdém o que muito tem acontecido nos dias de hoje. O ponto central aí do livro e toda essa narrativa passa por duas etapas. Primeiro a procissão e depois a consumação do casamento. Hoje vamos ficar só com a procissão, certo? E vai aí dos versículos de 6 a 11. E aí eu quero começar dizendo o seguinte para vocês, irmãos. O texto traça a chegada do rei Salomão em glória e em esplendor, né? Veja aí o que acontece no versículo 6. Releia comigo o versículo. É uma pergunta que a Sulamita faz, né? O que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores? Diferente da nossa cultura, irmãos, no Israel antigo, o noivo procurava a noiva junto com uma procissão que conduzia-se, portanto, até a casa dela. Como rei apaixonado, Salomão não poupou esforços na preparação de sua comitiva, honrando assim a sua noiva e exaltando a instituição do matrimônio, né? Olha só como diz o texto. O texto fala de colunas de fumaça, ou seja, incensos, né? Que as pessoas queimavam ali durante a procissão. Fala também de perfume dos mais variados, sinalizando a chegada do grande dia. Então, eles estão numa procissão, o cheiro ali é impactante, né? O perfume com mirra e incenso se espalha por toda a região. O extrato de todas as especiarias entra pelas narinas, né? Digamos assim, das pessoas. E aí ela constata, verso 7, vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros. Então, vinha, né, o rei em procissão até a casa da sua noiva. E a noiva chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali para o que estava acontecendo. Coluna de fumaça, a procissão acontecendo, o cheiro das especiarias cobrindo o ar. E ela então chama a atenção para a liteira de Salomão. A liteira vem lá no centro e os soldados o quê? Ao redor para proteger a liteira. Eu não sei se os irmãos, hoje em dia isso é muito estranho para nós, né? Ninguém usa mais liteira hoje em dia. Mas não sei se vocês já viram em filmes. Antigamente a liteira podia ser feita ou de bancos ou uma cama. E aqui especificamente é uma cama. Uma cama toda cobertinha, né? E aí vinham as pessoas, havia uma haste de um lado, a haste de outro, e as pessoas vinham carregando. Então era uma cama bonita, esbelta, e a Sulamita chama a atenção para a liteira. Olha, vai lá no centro, a liteira de Salomão. Salomão vinha deitado na liteira até a casa da sua noiva, né? Para buscá-la e assim, a fim de que ela também o acompanhe em sua comitiva. Ela faz a identificação, como eu disse para vocês, é a liteira de Salomão noivo, acompanhado de não menos, olha irmãos, 60 padrinhos armados. Era comum, como eu disse para vocês, 10, né? E aqui Salomão traz 60, é a comitiva de sua guarda pessoal, né? Segundo alguns intérpretes, é a sua guarda ali pessoal que ele leva até a presença de sua amada. Agora, entramos aqui numa coisa significativa e digna de aplicação para nós, maridos, né? Não sei se tem noivo, tem não. Para nós, maridos, que é o seguinte: esse casamento é um casamento com ênfase na força e na habilidade do noivo para proteger a noiva.
A descrição dos homens guerreiros serve para destacar a segurança que a comitiva teria até a casa ou até o palácio do rei. Então, Salomão, quanto a essa questão, também não poupou esforços. Ele trouxe 60 homens guerreiros armados, né, para fazer ali a proteção soliteira, onde ele sairia em procissão com a sua amada, né? Veja aí, diz assim, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Então aí fala da guarda real. Verso 8: todos eles trazem espada. Vem os guerreiros lá armados, né? Se fosse hoje, seria mais ou menos a Polícia Federal, né? Então aquela comitiva ali mais perto do presidente. Então, veja aí, todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. É interessante a Sulamita destacar isso. Esses homens que Salomão providenciou é o meio de Salomão cuidar da sua amada. É o meio de Salomão proteger a sua amada. E ele cumpre exatamente o papel para o qual Jesus o chamou. Vamos colocar assim, né? Ele cumpre o papel para o qual Deus o chamou. A Sulamita, irmãos, não teria nenhuma razão de temer na noite de núpcias. 60 soldados reais estavam ali para a proteção. A guarda real estava lá para confortar o coração da Sulamita, para protegê-la no caminho até a casa do noivo. Ela seria muito bem cuidada pelo noivo, do início ao fim. O que nós observamos aqui é uma coisa que permeia todas as Escrituras. A responsabilidade que o marido tem de proteger a sua amada. O homem, irmãos, foi criado por Deus e recebeu a responsabilidade de proteger, de ser o protetor da sua esposa. Adão, lembra? Foi designado como guardião do Jardim do Éden. E quem é que estava lá no Jardim do Éden, junto com os bichos? Sua esposa, né? Então ele era protetor. Deus o incumbiu dessa responsabilidade. E no Novo Testamento, nós também temos essa verdade. Pedro diz que o homem cuida da mulher como o vaso mais fraco, como o vaso mais frágil. Irmãos, olha, aqui nós temos a informação da responsabilidade que temos como maridos de cuidar, de proteger as nossas esposas, sermos protetores, não poupar esforços para a sua segurança, né? Não poupar esforços para que ela se sinta confortável conosco, para que ela se sinta protegida conosco. Deus, irmãos, nos criou com essa consistência. Ele nos criou, estou falando aqui dos homens, né, com a capacidade de suportar pressão, a capacidade de ser aquele que vai proteger o lar, e mais especificamente a sua amada, e mais especificamente a sua esposa. Né? E é a maior tragédia quando aquele que foi chamado para proteger a esposa é justamente aquele que a machuca, emocional, verbal, física ou até sexualmente. O homem que devia proteger, que devia amar, cuidar, é aquele que a agride, né? É aquele que faz com que a mulher não deseje ficar em casa. A agride emocionalmente, verbalmente, fisicamente e, sobretudo, sexualmente. Homens podres que ainda não entenderam o objetivo e a responsabilidade que recebeu da parte de Deus para cuidar de sua esposa, para cuidar de sua amada. Então, aplicação para nós. É claro que a gente não tem o poder e nem o dinheiro que Salomão tinha, né? No entanto, dentro das possibilidades que o Senhor nos deu, não devemos poupar esforços para cuidar e proteger a esposa no lar. A esposa ela precisa se sentir protegida, cuidada, amada,
Foi isso que Salomão disse, foi isso que Paulo disse, né? Texto que lemos. O homem deve fazer o quê? Amar a sua esposa e não ser agressivo e mal para com ela. Essa é a aplicação primeiro que eu quero dar para os homens. Mas também aqui, por outro lado, a aplicação para as mulheres. A sulamita, ela se satisfaz, se abraça, se alegra na proteção do seu rei, na proteção do seu marido. Então, uma aplicação para vocês, irmãos, é que deixem-se ser protegidas. Hoje em dia, a mulher está tomando o lugar do homem, né? Infelizmente. É ela que sai lá fora quando faz um barulho de gato. É ela que está matando barata. Brincando aqui com essas coisas, mas para mostrar assim, a mulher está à frente, né? Nesse movimento, depois da Revolução Francesa, ela tem suportado pressão atrás de pressão. Ela tem suportado coisas para as quais não foi criada. A mulher se alegra, se deleita e se abraça quando ela tem em casa o príncipe encantado, né? Mas o príncipe encantado do dia a dia, que é forte e valente para protegê-la. Não um príncipe encantado ideal, né? Então, por um lado, nós temos a responsabilidade de amar as nossas esposas, cuidar delas, né? Protegê-las. Do outro lado, as esposas precisam se deixar ser protegidas, cuidadas, amadas, ser o vaso mais frágil, digamos assim. E eu falo isso sem qualquer dificuldade, mesmo nesse tempo, né, em que hoje o conceito feminista está muito atuante aí em todos os lugares. É bom sempre lembrar que não há diferença entre homem e mulher, eles têm a mesma importância, né, no matrimônio e na vida como um todo, mas existem distinções funcionais nas quais o casal se alegra. O homem que é forte fisicamente, ele se abraça, se alegra e se satisfaz em proteger sua esposa, porque ele cumpre o propósito para o qual foi chamado. E a esposa, né, sendo frágil, o que não é uma coisa ruim, porque Deus criou assim e disse, é bom. Ela se alegra, se abraça em ver o cuidado do seu amado, e o seu abraço forte. Né? Aquele abraço que chega a estalar a costela. Depois, irmãos, o texto descreve aqui o luxo da liteira, que levará o casal até o palácio. Mais uma vez, o rei não poupou dinheiro, né, ou esforço para honrar a sua noiva e o casamento deles. Veja aí, agora a partir do verso 8. No verso 9, desculpe. O rei Salomão fez para si uma liteira. Ele fez com madeira do Líbano, ou seja, melhor da madeira. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado com púrpura. Aqui é o destaque na pompa, né? Observe. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Então, é uma liteira resistente. Com isso, ele simboliza o que ele requer e o que ele aguarda no casamento. Um casamento resistente, um casamento que perdure, né? Nós já falamos isso aqui algumas vezes com os irmãos, que é a perspectiva do casal em olhar para o casamento como algo que continua, não é algo que vai terminar, né? Mas é algo permanente. É assim que também devemos olhar para o matrimônio. Mas aqui a ideia que está sendo passada no texto é a pompa e o luxo do casamento. Irmãos, me deixe fazer uma aplicação rapidinha aqui. Todos nós já casamos, né? Mas hoje em dia, as pessoas dizem assim, eu prefiro utilizar o dinheiro que eu guardei há tanto tempo, não para uma festa de casamento, mas para a noite de núpcias. Esse texto, ele enaltece a festa de casamento. Por quê? Quando a gente investe, financeiramente falando, no casamento, nós estamos testemunhando que o casamento para nós é importante. Nós estamos dizendo, agora, claro, guardadas as devidas proporções, né? Aqui Salomão, rei, certo? Eu me lembro que
quando eu fui casar com um carro, a única coisa que eu tinha era um computador. Aí eu vendi o computador, comprei uma geladeira. Eu acho que os irmãos se identificam um pouco com isso que eu estou falando aqui, alguns de vocês. Comprei uma geladeira e um armário, parece, se eu não me engano. Era o que eu tinha, né? Então eu dei tudo que eu tinha. Digamos assim, para a festa. Não teve festa, mas pelo menos houve a demonstração de que nós respeitamos o casamento. Então, a leiteira, feita de madeira nobre, ela tinha colunas de prata, o estrado era dourado, aquela parte de baixo toda da leiteira era de ouro. Que mais? Que almofadas forradas de púrpura, imagine aí, né? Sinal de grande luxo. E o interior cuidadosamente revestido pelas próprias filhas de Jerusalém, devidamente costurado, né? Tudo muito bonito. Então, eu imagino uma cena belíssima. Salomão vem deitado lá na sorveteira para buscar a noiva, 60 soldados armados ali ao redor dele, e então mostrando para toda a região: olha, o casamento é importante para mim. E ele fazia isso para honrar a sua amada, né? Ele não poupou esforços, mobilizou tudo que podia para que então a sua amada fosse honrada. Irmãos, nós devemos fazer isso aí. Deixa eu me dizer uma coisa aqui. Não há nada de errado em a esposa ser inserida, a mulher ser inserida no mercado de trabalho. Não tem errado. Tem erro nisso, né? No entanto, ela não foi criada, falo isso sem nenhuma reserva, para trazer o sustento do lar. Foi o homem. O homem que tem essa condição. Ele é que deve sair para trazer o sustento do lar. Ele é que deve cuidar e proteger de sua amada. Ele é o responsável pela educação dos seus filhos. Ele é responsável pelo bem-estar do seu lar. Ele é forte e tem a estrutura para isso. Mas o que ele tem feito? Nada. Tem bancado de fracote. E em vez de cumprir o seu papel no lar, a mulher tem tomado o seu lugar para o qual ela não foi criada. Então, irmãos, nós é que temos a resistência de suportar a pressão. Nós é que vamos proteger a nossa amada. Nós, homens. E não ao contrário, né? E não deixar ela tomar o lugar que não é dela. E ela vai se alegrar e vai se satisfazer em sua condição. Pela segunda vez, a Sulamita chama as suas atendentes, as suas virgens, para olharem o que está acontecendo. Veja aí, verso 11. Mulheres de Sião, saiam. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Então, ela chama a atenção para o que está acontecendo. O que quer dizer isso na prática? Né? O relacionamento do casal foi uma bênção não só para o casal, mas também uma bênção para todos ao redor. As pessoas devem olhar para nós, irmãos, os casados, e se espelharem em nós. Devemos ser exemplares, devemos ser bênção para as pessoas, né? É o que está acontecendo aqui. As mulheres estão olhando para o casal, que são virgens, dentro da cultura de Israel, para aprender com o casal. Assim também estão os nossos filhos e a próxima geração. Tem uma citação aqui do... Deixa eu me ver o nome do autor aqui. Do Glickman, que ele diz assim, comentando esse versículo: não foi somente um dia de alegria para o rei, mas também para aqueles que compartilharam sua alegria. E na festa de casamento a gente se alegra com os noivos, né? O amor deles se transformou numa fonte da qual todos poderiam experimentar a doçura de sua alegria. Então, a alegria transbordou, a alegria chegou no coração de todas as pessoas naquela época. Aí cabe aqui a pergunta, né? Diante disso, o relacionamento conjugal, ele existe para tornar Deus mais famoso ou para exaltar o casal? A gente quer, com o nosso matrimônio, fazer o quê? Tornar o Senhor famoso? Ou pensar apenas em nós mesmos, né? Então,
Nós precisamos viver para a glória do Senhor. Então, algumas aplicações aqui, a gente conclui. A primeira é o seguinte: o casamento, como eu disse, guardadas as suas devidas proporções, é um momento que merece o maior cuidado, a maior preparação, honra aos cônjuges e, acima de tudo, honrar a Deus, que é o Criador do matrimônio. Celebrar o nome do Senhor em festa de casamento é muito importante. As cerimônias de casamento têm um valor de testemunho, têm um valor de lembrança, têm um valor de memorial para todos os casados e também para os solteiros presentes. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que nós devemos incentivar os noivos, aqueles que estão prestes a casar, a investir no casamento e assim manifestarem a importância que consideram ter o casamento. Tá bom? As Escrituras, portanto, ensinam que o casamento é um dos deveres mais importantes na vida de alguém. Por isso, é apropriado que a união do casal seja comemorada de maneira especial. E daí deriva uma aplicação importante. Nós devemos considerar o nosso relacionamento conjugal como algo importante, algo que faz parte do plano de Deus e cuidar dele, né? Agir para cultivar o que precisa ser cultivado e assim fortalecer o nosso enlace matrimonial. E como eu disse, maridos, deem as suas vidas às suas esposas e mulheres, entreguem as suas vidas aos seus maridos. Essa frase ficou bonita. Isso aqui no final ficou bom. Deus abençoe os irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai, pedimos misericórdia a fim de viver para a glória do Senhor no lar. Nos dê força e capacidade segundo as Escrituras e que cumpramos o papel para o qual o Senhor nos chamou. Fortaleça-nos, Pai, com a tua destra e abençoe o nosso lar. Eu quero te agradecer imensamente pela vida desses irmãos aqui comigo. Ajude-os, ó Deus. Eu sei que são homens e mulheres crentes em Cristo, responsáveis pelo matrimônio. Ajude-os a cada dia cultivar o amor, a receber de sua parte o amor conjugal como um dom, para ser cultivado em pureza e em perseverança. Se conosco e nos abençoe nessa jornada. Com gratidão que oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Damos um favor.